Então nós percebemos, sem maior dificuldade, que existem densidades diferentes dentro do próprio plano mental. Quando a mente está muito fechada, muito obcecada, muito bloqueada, ela é impenetrável. Ela está num subplano do plano mental, vamos dizer assim, mais denso, mais pesado e, consequentemente, menos livre. Abstraindo dessas situações mais carregadas de uma mente impenetrável, nós vamos entrar na nossa mente comum, na nossa mente ordinária. Talvez, em relação a essa analogia que nós estamos fazendo com a densidade de matéria no plano físico e no plano mental, nós diríamos que já não seria mais a mente petrificada, seria a mente que corre sempre pelos mesmos caminhos. Não é? Assim opera a nossa mente. Nós somos habituados a pensar de uma determinada maneira, nós temos as nossas crenças que nós já trazemos, às vezes, do berço, da educação, do meio em que fomos criados, ou até mesmo daquilo que nós fomos acumulando ao longo da vida. Não é? Enfim, nós temos uma série de hábitos mentais. E aí é que entra o que nós estamos chamando, nessa conversa de hoje, da máquina de pensar. Nessa própria faixa vibratória do nosso plano mental, existe uma capacidade, vamos dizer assim, do automatismo. A gente faz uma série de coisas automaticamente e a gente repete uma série de comportamentos automaticamente. Nessa faixa própria do nosso mental ordinário, nós vivemos com um permanente barulho dentro das nossas cabeças. Nós dificilmente conseguimos ou produzimos silêncio e paz dentro das nossas próprias cabeças. O pensamento, desde a hora que acordamos até a hora que dormimos, é um barulho permanente, é um ruído permanente. E nós pensamos que o pensamento é a nossa consciência. Penso, logo existo, disse René Descartes. Pelo fato de pensarmos, achamos que somos conscientes, mas eu diria, sem medo de errar, que 90% dos nossos pensamentos são inconscientes. Muita coisa se passa dentro da nossa cabeça sem que nós percebamos. E o pensamento pula de um assunto para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro. E quantas vezes nós paramos e perguntamos, por que eu estou pensando isso? E aí vamos fazendo uma retrospectiva na sequência dos pensamentos que antecederam aquele em que nós encontramos, e nós vemos que o pensamento mudou de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, sem que nós percebamos ou tenhamos percebido o movimento dele. Então, na verdade, quando a gente começa a explorar o nosso espaço interno e observar um pouco mais os movimentos do nosso pensamento, nós vamos descobrir que aquilo que é inconsciente, aquilo que é um barulho permanente, pode se transformar em algo percebido, em algo observado. E nessa observação, nessa percepção, a nossa consciência pode aumentar muito. E muitos dos comportamentos que são automáticos, mecânicos, rotineiros, não criativos, repetitivos e até mesmo estagnados,
podem se transformar em uma ação percebida, em uma ação consciente, em uma ação criativa, criadora, uma ação que naturalmente ela será harmônica, organizadora, enfim, uma ação que é capaz de produzir ordem e paz nas nossas vidas e no mundo. Então, nesse trabalho que nós estamos fazendo de observar as nossas próprias estruturas mentais, aquilo que se passa nas nossas próprias cabeças, nós vemos que, em geral, o pensamento, quase que todo o tempo, ele fica pulando em razão de assuntos de interesse da pessoa que somos. O pensamento funciona automaticamente em função dos interesses pessoais. Então ele vai imaginando coisas, fazendo comparações, imaginando se tal coisa lhe seria agradável, imaginando que tal outra coisa lhe seria incômoda. O pensamento, ele vai produzindo imagens na nossa cabeça e é como se nós estivéssemos experimentando a realidade através dessas imagens que nós criamos, para a partir delas aferirmos gosto, não gosto, agrada, não agrada. E assim nós começamos a agir na vida em função dessas imagens que criamos, desses gostos e desgostos, dos preconceitos que vamos estabelecendo em relação às pessoas, dos rótulos que nós vamos dando a cada uma delas. Enfim, o pensamento é uma fenomenal máquina produtora de imagens. Talvez fosse uma ousadia da minha parte dizer que a vida humana é um fenômeno mental, porque nós vemos o mundo de acordo com as percepções que recebemos dos sentidos e das imagens que fazemos e retemos na memória em razão dessas mesmas percepções. Então, naturalmente, o mundo é diferente de uma pessoa para outra, porque as imagens que cada uma tem dentro de si, muitas vezes são diferentes, não é? Então, quando nós vemos uma situação de sofrimento, por exemplo, nós estamos apegados às pessoas, às coisas, às situações, enquanto imagens que nós geramos dentro da nossa própria cabeça. E nós nos apegamos a essa série de imagens que nós próprios produzimos. E depois, quando alguém morre ou alguma situação imaginada não corresponde aos fatos da vida, nós sofremos porque aquela imagem que nós criamos, nutrimos, alimentamos, nos deleitamos nela, ela se desfaz e aí nós sofremos. Então, no fundo, quando nós nos magoamos, por exemplo, fulano me ofendeu e eu estou profundamente magoado. O que é que está magoado? É a imagem que eu tenho de mim próprio que está arranhada, que está magoada. Quando eu percebo que essa imagem é um mero produto do pensamento e, portanto, algo que não precisa ter essa dimensão, não precisa ter essa consequência, quando eu percebo a imagem que foi arranhada pelo insulto, ela se desfaz e naturalmente a mágoa acaba. Então, nessa exploração do que se passa dentro da nossa própria cabeça, nós vamos ver que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, a glória ou a miséria de um ser humano, depende muito do que se passa dentro dela, depende muito
dos seus pensamentos, depende muito do que existe nesse espaço interno. Mas nós raramente olhamos para ele, raramente observamos essa máquina poderosa que existe nas nossas cabeças e, em geral, somos governados por ela sem perceber que ela é que deve ser o nosso instrumento.